paramos aqui na questão do IPTU progressivo, né? Acredito que a maior parte de vocês agora já consegue implantar, né? Ficou alguma dúvida a respeito disso? Tá. ITBI. Nós já falamos uma série de coisas a respeito do ITBI, mas algumas coisas é bom a gente retomar, porque a gente vai fazendo um geral. E o que acontece? A partir do momento que eu fiz a atualização referente à minha PGV, automaticamente eu alterei meu ITBI. Tá? Mas só isso? Não, não é só isso. Outro detalhe que nós temos que fazer é verificar como que está a minha cidade. Porque, veja, nós vamos fazer um cadastro, reestruturar, fazer a planta genérica, mas se eu não for verificar quantos contratos de gaveta existem no meu município, eu nunca vou saber qual é a realidade dele. Por quê? Todos esses contratos de gaveta significam vendas, né? E aí, se eu não sei essa realidade, como que eu vou notificar alguém que comprou alguma coisa ou como que eu vou fazer qualquer trabalho? Porque até o momento vocês não sabem de nada, correto? A partir do momento que eu notifico o cartorário dizendo que ele tem que, dos últimos 5 anos, né, entregar toda a documentação que foi de contratos de gaveta ou de escrituras ou do que passou referente a isso, eu consigo saber exatamente o que aconteceu. Por quê? Vocês vão se assustar com o número, né? Por quê? Porque nós ainda temos uma cultura em que as pessoas comercializam e simplesmente pelo fato de ter pago e ter o contrato de gaveta, elas se acham possuidoras. Então, se não mudar esse contexto da cultura e se nós não fizermos o trabalho de fiscalização, verificando no cartório quem são essas pessoas, se elas realmente adquiriram, né? Por quê? O que acontece hoje? Eu vou citar a questão de loteamentos irregulares. A pessoa comprou, 10 pessoas compraram o mesmo terreno, né? Vão lá no município e dizem assim, eu quero ser dono, no IPTU, porque o meu nome não está no IPTU. Só que para que fique o nome no IPTU, né, ele precisa ter feito, né, a escritura dele. Se ele não fez a transmissão imobiliária, simplesmente não foi transferido a titularidade. Se não foi transferida a titularidade, como que eu vou fazer com que o IPTU fique no nome dele? Tá? Então, é muito tranquilo para a gente fazer um trabalho de conscientização. Mas como que eu faço isso? Chamo os contribuintes. Chama os contribuintes para uma conversa. Verifica essa situação. Ah, eu tenho tal situação, vou verificar lá no cartório. Eu tenho lá 400 contratos de gaveta. Onde estão esses contribuintes? Esse negócio do pessoal querer que transferisse para o nome dele o imóvel, porque ele tinha comprado, mas não tinha feito escritura, só tinha contrato. Não, a nós lá é só com o recolhimento do ITBI que a gente transfere o imóvel automaticamente no sistema. Pagou o ITBI, baixou a guia, transferiu o imóvel. Então, nós diminuímos muito esse negócio de contrato só. Mas é que assim, é que a lei do ITBI, ela já tá no Código Tributário, né? Pelo contrato, se está no Código Tributário. Se está pelo contrato, nós podemos passar. Só que de nós temos 3% do contrato. Pessoal, eu só vou pedir uma coisa para vocês, por favor, falem no microfone, que o pessoal online, eles estão reclamando que eles não escutam o que vocês falam, e daí eu estou respondendo, mas eles não sabem o que eles estão, o que foi perguntado, tá? Pode falar. Botãozinho aí. Muita tecnologia. No nosso município, só os loteamentos novos, que ainda não foram feitas as escrituras, é que tem o contrato. Daí a gente põe lá posseiro.
Mas a maioria, assim que eles vão fazendo um financiamento, eles já vão pondo automático também para o nome quando sai o ITBI e faz o pagamento. Então, dá uns 2% que são por contrato. A maioria são todos proprietários de escritura. Já no nosso município, o Código Tributário dá essa brecha para essa titularidade. Entendeu? Através de um contrato de compra e venda, a gente só exige o reconhecimento de firma de comprador e vendedor e pode-se mudar a titularidade. Quer dizer, pode-se emitir um carnê de IPTU no nome desse comprador. Sem a cobrança do ITBI e sem nada. Sem. Mas sem a cobrança. A nossa exigência se deveu ao fato de nós termos que ter ajuizado IPTU, e daí a escritura, o registro do imóvel não está no nome da pessoa que estava no carnê de IPTU. Daí a gente tem que fazer uma busca no cartório para ajuizamento, às vezes para penhora, né? Daí como é que você vai penhorar o nome de uma pessoa com o registro da outra? Não tem como. Daí a gente, como o próprio jurídico começou a exigir de nós isso aí. Só um pouquinho, só um pouquinho. Só que as execuções fiscais não são só para o proprietário da matrícula, mas também para o posseiro, que domínio útil. Só do que imóvel, o né? fórum exige Os dois, os né? dois, né? É. Outra questão é, no caso assim, diz lá que o proprietário do imóvel, no caso também, por ter o domínio útil do imóvel. Não seria uma brecha para colocar no nome da pessoa que mora, que realmente eu não sei o termo correto para utilizar. Tem o legal e tem o outro que é... Que ela é possuidora, né? Possuidora. Ela está lá. Ela não é proprietária, mas ela está... Né? Gente, aqui nós temos duas situações que vale a pena nós refletirmos até, né? Porque, assim, é lógico que para o cadastro imobiliário, quanto mais eu tiver a certeza de quem está no imóvel, melhor. Mas, por outro lado, eu estou abrindo mão de uma receita e estou, vamos dizer assim, porque lembre que contrato de gaveta, querendo ou não, ele se muda até 10, 15 vezes, né? E você, às vezes, não tem essa informação na mesma exatidão do que acontece, principalmente em loteamentos irregulares. Então, alguns cuidados é necessário, tá? Eu não vou entrar no mérito de cada caso aqui, porque senão o que vai acontecer? Eu vou privilegiar alguns municípios e vou deixar outros. Mas depois, no intervalo, se vocês quiserem conversar comigo, eu posso delinear essa questão, né, e orientar. Porque nós temos que tomar alguns cuidados, por mais que a gente queira resolver o problema, porque normalmente o que a gente faz? A gente quer resolver o problema do contribuinte o quanto antes. Mas muitas vezes o contribuinte não quer resolver o problema dele. Concorda com isso? Que às vezes a gente está muito mais preocupado do que o contribuinte em resolver a situação dele. Agora, quando você começa a trabalhar, que foi o que eu falei desde o início aqui da aula, eu vou trabalhar uma conscientização referente à questão de propriedade, muda todo o foco. Porque eu começo a trabalhar o quê? Eu começo a trabalhar que ele tem que ter a responsabilidade, porque assim, eu trabalhei anos para poder comprar um patrimônio. Mas quando eu tenho o patrimônio, eu simplesmente não dou a condição de colocar ele, né, sobre os meus direitos. Por quê? Porque a partir do momento que eu não registro, né, eu não sou dono. O fato dele ter o IPTU só dá uma possibilidade, de amanhã ou depois ele entrar com uso capião, alguma coisa do gênero, né, dizendo que realmente ele estava naquele imóvel. Então, algumas coisas aqui é importante a gente pensar como que vai ficar isso lá na frente, tá? Só nesse sentido, assim. Mas o uso capião tem ITBI. Nós cobramos ITBI no uso capião. Ela disse, Sério? ali, inclusive, lá sobre o problema jurídico lá no município dela, que o juiz exigiu a titularidade. No meu município, o juiz simplesmente
ele arrola ou ele arrasta o imóvel. A dívida é do imóvel e não do titular. Então, não existe isso. É o imóvel que está sendo arrestado, sei lá, vai para leilão. É o imóvel, independente de quem é a titularidade ou não. Não, o imóvel tudo bem, gente. Desde que não tem escritura registrada, como você disse. É o caso daquilo que eu te falei, da titularidade que pode estar no nome do cara e ele não tem escritura registrada. Se de outro, inclusive. Não, a gente vai ajuizar o imóvel no nome daquele contribuinte que está cadastrado na prefeitura. Ó, eu vou dizer o seguinte, eu vou voltar a conversar com vocês, tá? Os dois municípios aqui, porque assim, nós estamos falando do direito tributário, mas está envolvendo direito civil aqui, né? Algumas coisas referente a, tá, beleza, eu vou penhorar o bem. Tá, mas agora vem um outro detalhe. Quantos bens eu tenho? Né? Porque lembrem que o direito tributário ele tem uma diferenciação muito grande referente ao Código Civil. Então, eu não vou entrar nesse preâmbulo, porque senão, assim, o pessoal vai começar... Mas, viu, eu vim para ver sobre a parte tributária. Mas eu pediria que os dois conversassem comigo no final da aula, tá? Tudo bem? O que eu posso dizer para vocês é o seguinte, cuidado, gente. Cuidado com algumas coisas que a gente faz. Porque lembre que tudo que a gente faz, que ele possa ter uma questão errônea dentro da aplicabilidade do direito, ele pode sofrer alguma sanção lá na frente. Tá? Então, vamos só tomar alguns cuidados, tudo bem? Eu não posso deixar de pedir isso. Porque nós vamos fazer um recadastramento dos imóveis da cidade. Tá. E nisso eu tenho que saber se eu vou lá na casa da pessoa, eu vou solicitar um contrato, alguma coisa, e vou colocar no nome dela que ela é o quê? Coproprietária, possuidora? É que assim, quando você vai no imóvel, você vai verificar quem está residindo lá, o que pode acontecer? No próprio carnê do IPTU, você tem lá proprietário e você pode ter um outro campo dizendo lá o residente. Residente seria por a exemplo, nomenclatura para residente. utilizar? Né, ou responsável, etc. e tal. Responsável. Qualquer uma das duas nomenclaturas. Né? Por quê? Porque ele está naquele momento, naquele bem. Através do quê? Seja um contrato de locação, seja o que for. Você tem campo no cadastro imobiliário para realizar isso. Sim. E não necessariamente você vai trocar lá o proprietário ou o titular. Né? Sim. Mas você pode colocar isso como uma informação dentro do teu cadastro. Tá, mas assim, daí para mim nós vamos ir até o cartório e vamos solicitar os proprietários das matrículas e vamos passar para o nome. Você aconselha isso, passar para o nome da pessoa que está na matrícula. E deixar o outro como um coproprietário ou possuidor Sim, ou a outra. porque veja bem, o que é o meu conselho? O meu conselho quanto à questão do cartório, deixa eu deixar bem claro. Com relação ao cartório, é eu saber os andamentos das transições que foram realizadas sem o meu conhecimento. Porque o que acontece? Às vezes a pessoa vai lá e faz escritura, certo? Mas ele não fez o registro. Se ele não fez o registro, não mudou a titularidade. Mas o que acontece? A partir do momento que eu sei que houve a escritura, eu posso notificar essa pessoa. Não posso? Posso notificar. Pode. E ela vai vir, vai fazer o recolhimento do ITBI para poder fazer o registro. Então, quando eu tenho essa base de informação do cartório, eu consigo fazer duas coisas. Eu primeiro consigo saber quem realmente adquiriu e não transferiu através da escritura, que como o colega falou, tem contrato de gaveta que nunca vai estar lá. Ok, não vai estar. Mas o que pode acontecer? Você pode ter acesso a partir do momento que você começa a fazer uma campanha. Porque boa parte das pessoas, quando você começa a fazer uma campanha dizendo que quem não registra não é dono, eles vêm na prefeitura mais do que rápido. Porque ele diz assim, olha, mas como assim eu não sou dona? Mas eu fiz um contrato. Não, mas contrato não te dá legitimidade. O contrato não te dá por quê? Porque você fez um contrato de gaveta, não fez o registro, então se acontecer qualquer problema com o proprietário anterior, né, que é o que mais acontece. A pessoa comprou, depois ela vem a falecer, vai para o inventário e ela chega na prefeitura e quer que a prefeitura dê conta daquilo. Ela diz assim, como que eu vou fazer agora para dizer que eu sou dono? Porque eu mostrei o contrato lá para os filhos e os filhos disseram que não tem valor. E aí você fica numa situação de saia justa. Porque, querendo ou não, você pode ajudar? Não.
Tudo você tem que pedir parecer, mesmo que seja o prefeito. O prefeito disse que é para fazer tal coisa. Manda para mim algo por escrito. É o correto, mas muitas vezes, né? A gente, para agilizar até o serviço e para fazer outra coisa, pega e faz. Não faça. Só que não é assim. Não Não é para faça. fazer isso, porque depois o problema vai ficar para mim, né? Entendeu? Tipo, eu entendo a tua boa vontade de querer resolver, de querer fazer, de querer agilizar. Mas na área pública, tudo, você tem que ter, né, formalidade. Casos mais graves baixa de dívida ativa, essas coisas, por situações que acontecem, de erro de lançamento e tal, eu peço, ele assina, faço o protocolo e assina. Mas assim, casos que eu sei que pode ser que não me dê problema, pode ser que não dê, eu não peço. Casos mais simples, no caso. Casos mais simples, que não envolvem muito Só que assim, vamos dinheiro. pegar um exemplo que você colocou aqui, erro de lançamento, tá? Eu visitei um município essa semana, ele tinha 38 erros de lançamento. Tá? 38 erros de lançamento. Ou seja, tinha lançado, né, o imposto, retroagido, lançado de novo e assim sucessivamente. O que eu falei para ele? Eu falei, meu amigo, pega toda aquela justificativa que você colocou lá, lançamento por erro, tá? E justifica. Porque só erro, 38 erros, o Tribunal de Contas não vai entender isso. Tá? Uma coisa é eu errar um lançamento. Outra coisa é quando eu erro 38 lançamentos e eu digo que foi só erro do lançamento. E eu não estou dizendo que não pode acontecer. Pode acontecer. Mas por que eu errei tanto? Tem que justificar. Tem que justificar. Olha, havia uma inconsistência no sistema, foi lançado várias vezes em virtude do quê? Em virtude que o sistema estava lançando uma correção indevida ou que alguma coisa estava acontecendo. Porque senão, gente, não tem quem diga que você era inocente. Depois é que 6 meses, um ano, você não lembra mais. Tem que ter um negócio. Vai lembrar mesmo. Não lembra, gente. Então, faz tudo, por favor. Beleza? Vamos lá? Nem sei onde que eu deixei. Mais alguma dúvida sobre o PTBI ou posso? Podemos passar? Eu tenho mais uma. Tem como instituir alguma lei, não sei o quê, daí a parte do advogado, né? Mas assim, instituir alguma coisa exigindo que o cartório ou quem faz esses contratos obrigando ele a informar toda vez que seja feito alguma transação desse tipo, ele registre e ele passe para a prefeitura que foi feito isso. Porque é essa forma. Ele é responsável solidário, né? Então, você pode deixar isso explícito na questão da legislação. Tem alguns códigos mais atuais que já colocam isso, inclusive pacificam multas, quando não há comunicação. Então, pode sim, sem problema nenhum. Exigindo que ele informe a prefeitura Toda e qualquer toda a transação. situação tem que ser informada, caso não seja informada, Por meio do gera uma que multa. ele vai informar? Por documentos? É Pode que informar assim, por... na verdade, quando você faz o Código Tributário já vinculando essa situação, os próprios cartorários eles já sabem a tramitação que se faz na prefeitura referente a essa transmissão. Então, ele já tem o formulário que vem para transmissão na prefeitura e você coloca que toda e qualquer transação realizada sem o devido recolhimento do ITBI acarreta multas para ele. Extinção de condomínio. Mesma área igual. O ITBI é isento? Como é que é? Extinção de condomínio. Existe lá uma área que nem aconteceu esses dias. Eu pus como isento, porque eu procurei na lei lá, não tinha. Não tinha nada na lei? Não tinha nada. É a mesma área, era uma chácara de 42 mil metros, foi dividido em 21 mil metros para cada uma. As duas eram proprietárias. Deixei como isento. Fiz lá a extinção. Quer falar? Outra, permuta. Quando há permuta de imóveis no mesmo valor, é isento?
Não aconteceu ainda, mas eu tô É só uma permuta? só uma permuta de um imóvel por outro, né? Uhum. Quando Ser essa trocado. permuta não incide. Agora, lembre que tudo isso é importante você colocar na tua legislação. Na tua legislação incide? Na maior parte das legislações ele não... É. Transmissão de bens. É aquela história. Pode cobrar? Pode. Pode não cobrar? Pode, mas a legislação tem que estar dizendo. O município, Só um pouquinho, gente. nessa parte aqui da permuta, pelo menos nosso município... Pessoal, só um pouquinho, porque se nós começarmos a falar, o pessoal que está ao vivo, eles não conseguem ouvir, tá? na primeira parte, na permuta, nosso município cobra, igual eles estão comentando. Aham. Já o município vizinho já não incide. Até teve questionamento já de munícipes que fizeram uma permuta, o município vizinho não incidiu, foram fazendo a nossa, questionar essa parte. E na parte do cartório mesmo, no município de Jurando, o cartório não lavra nenhuma compra e venda sem o recolhimento prévio do ITBI, até porque eles têm ciência dessa responsabilidade. Sim. Aí eles fazem você ir lá recolher para depois lavrar a escritura pública. Bacana. Veja a importância que tem a legislação, pessoal. Né? Vocês que estão falando muito aí referente à questão da atualização do Código Tributário, veja a importância que tem a legislação. Quer dizer, se eu não coloco ou se eu coloco. Né? E aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar com vocês só nessa situação, amanhã, referente a essa questão da permuta, para dar embasamento para vocês, tá? Mas o que está na legislação tem que ser seguido. Tá? Não tá? Não tá. Tá? Não tá. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. E eu estou na mão e eu estou correndo, né? Vamos lá. ISS, nós já falamos sobre algumas coisas, né? ISS houve uma alteração significativa, né? Com a 116, com a 123, com a 128 e assim sucessivamente. Oi? A 147. Impactou nos municípios? Bastante. Impactou. E impactou principalmente por algumas questões. Primeiro, se nós verificarmos quantos municípios fazem efetivamente a fiscalização do ISS. Porque, lembrem, a partir do momento da instituição do Simples, a maior parte dos municípios abriu mão da fiscalização, achando que o Simples ia mandar tudo e não precisava mais fiscalizar nada. Não era isso? E aí, ano passado, né, o federal falou o seguinte, vocês têm que fiscalizar, porque nós estamos fazendo uma migração da base de dados, os municípios vão fiscalizar a ISS, assim sucessivamente, nesse ano, e vocês têm que fiscalizar via sistema do Simples. Né? O sistema do Simples caía direto, né? A maioria não conseguiu nem sequer pensar em fiscalizar, mas era o que estava dentro do contexto da normativa. O detalhe é que, se nós verificarmos a evolução da arrecadação referente ao Simples, nós temos municípios que estão realmente melhorando a sua arrecadação e tem municípios que estão retroagindo. E quando você pergunta por que está retroagindo, é porque boa parte desses municípios acha que a partir do momento que a empresa ingressou no Simples, não precisa fiscalizar. Qual é a competência de fiscalizar o ISS? De quem é? Do município. Então, significa que vocês não têm que fiscalizar? Pelo contrário. Só que se nós olharmos desde a implantação do Simples, a maior parte dos municípios não fiscaliza as empresas que estão enquadradas no Simples. Correto? E aí vem o problema, porque eu reclamo do MEI. Que o MEI recolhe pouco, que o MEI, na verdade, afetou a maior parte dos municípios, mas ele só continua como MEI porque eu não fiscalizo.
Porque se eu fiscalizasse, eu saberia que, na verdade, essa atividade ela já poderia ser uma ME. Mas como eu não fiscalizo, eu continuo deixando uma empresa que fatura em torno de 6 mil por mês, né, continuar como MEI. E essa é a realidade na maioria dos municípios. Você chega numa empresa e diz assim, quanto que custa fazer tal serviço? Ah, é 8 mil reais, um serviço. Você pega a nota fiscal, é MEI. Você diz, mas como você é MEI? Ah, eu sou MEI. Mas como que você é MEI? Ah, ninguém pede nota. Mas a pessoa pega e paga 8 mil reais no serviço, e eu vou citar um exemplo aqui. Som para carro. Eu faço a instalação do som, você sabe aquele som potente, né? Ele custa em média 8 mil reais. Esse segmento me causou bastante curiosidade. E aí eu falei, mas ninguém pede nota fiscal. Não, esse pessoal, a maioria do interior, eles vêm e colocam o som bem alto, porque eles gostam de ir nas festas rurais, para colocar a caminhonete lá e deixar o som bem alto. E daí eles não querem nota fiscal, porque o pai não pode saber quanto que ele pagou. Ah, tá, entendi. Mas por que você continua no simples? Não, porque daí eu vou pagar bem mais, né? E a fiscalização não vem aqui? Por enquanto, não. Entende? Que, na verdade, boa parte das empresas que hoje está como MEI, está porque vocês permitem. Dá os 60. É isso aí. Só que se você pensar, o faturamento dele está muito longe disso, né? Quanto que ele deixou de arrecadar para o município? Que lembre que, na verdade, ele faz uma atividade ainda mista. Ele vende os equipamentos e faz a instalação. Quantas reuniões vocês já fizeram com os contadores de vocês? Nenhuma? Uma só? A primeira pessoa que eu tenho que chamar para o meu município para uma reunião se chama contador. Tá? E dizer o seguinte, companheiro, nós vamos começar um processo de fiscalização. E documentação de todo o segmento de tais empresas a gente vai precisar. E aí, muitas vezes, ele vai te dizer, quando você vê que tem empresas que, na verdade, não emitem nota, ou que fazem adulteração, ou que fazem qualquer outro tipo de jeitinhos, ele fala assim, essa empresa eu já abandonei. Já abandonei. Eu só faço as obrigações acessórias aqui para mim não responder. Mas essa empresa aqui não tem jeito. Então, assim, você fica sabendo muita coisa através do contador. O contador é um aliado do município, tá? Ele pode ser um grande aliado. Por quê? Porque ele precisa de CNDs do município, ele precisa de vários serviços que são prestados pelo município. Quando eu faço a reunião, eu não vou ser, no sentido, fazer uma reunião dizendo o seguinte, eu vou, porque eles têm uma palavra, né, que eles dizem assim, vai ferrar todo mundo. Não, não vai ferrar. Você vai só cobrar o que é de direito. Tá? E o que é de direito, eu só fico sabendo a partir da fiscalização. Um detalhe, a maior parte dos municípios tem um controle referente à questão do ICMS. Pegue, por curiosidade, a relação de todo o faturamento das empresas lá. Todos os prefeitos têm isso em mão. Pegue lá para vocês verem. Por que isso? Porque quando eu tenho atividade mista, é importante eu ver isso. Ele tem a prestação do serviço e ele tem a venda do produto. Como é que está isso? Vamos pegar um setor pré-moldado. Né? Vendeu X em placas. Será que essas placas foram só vendidas para outro executar ou, na verdade, ela foi uma empreitada global e não foi recolhido o ISS? Então,
O simples faz parte da realidade econômica hoje do país. Mas a questão é o quê? A questão é que nós temos muitas empresas, né, se transformando em 4 segmentos de MEI, ao invés de ser uma única em ME. E isso só você consegue diagnosticar através de fiscalização. Senão, eu não consigo pegar. Tudo bem? Né? Então, tem que fazer? Tem que fazer. Tem que fiscalizar? Tem que fiscalizar. Como que eu vou fazer isso? É indo para campo, gente. E eu ir para campo significa eu ter a documentação, poder fazer o levantamento e verificar quanto está sendo recolhido e como está sendo recolhido. Porque lembrem, homologado, a pessoa declara. Correto? Quem que homologa? Ele declara. Mas quem aceita? Tá? Ah, beleza, mas ele declarou, eu não preciso ver nada. Não precisa? Tem que fiscalizar. Não, mas aí a gente vai entrar um pouquinho em bancos, né? Banco, declara certinho? 110% deles não declararam. Quanto cartão, só vão ser ligadores. Por que os bancos não declaram corretos? Porque a gente não tem fiscal capacitado para fiscalizar. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Esse é um problema sério. Tá? Por quê? Porque eles recolhem hoje, a maior parte dos bancos são os maiores recolhedores, não é isso? Ou seja, se você pegar o ranking de recolhimento do ISS, os bancos sempre estão em primeiro lugar, não estão? E aí quando você fala assim, ah, você vai fiscalizar eles, aí você diz assim, viu, mas eles já recolhem tão bem. Mas não é verdade? Aí você diz, mas dá para arrecadar mais. Ah, mas é difícil. Mas por que é difícil? Ah, porque nunca ninguém fez. Mas por que nunca ninguém fez? Porque sempre foi assim. Nosso caso o ISS do banco cartório é fixo. Como é que é? O ISS de bancos, cartórios e escritórios é fixo. E a maior briga para alterar o código é devido a isso. Um Banco do Brasil, a cidade é pequena, mas mesmo assim, né? Banco do Brasil, a gente fez uma estimativa que seria 180 mil ano, eles pagam 2 mil junto no alvará. E não tem o que fazer, o meu código não permite eu ir lá fiscalizar. Então, por enquanto, não posso fazer. A nossa toda é 3, né? Mas para banco já vai ser. Eu acho que eu não vou dormir hoje. Gente, olha só a gravidade aqui. Se a maioria colocou 116 na íntegra, mandou para a Câmara e está seguindo a 116, você está indo contra a legislação. Porque a 116 também diz lá o quê? Que todos, né, as atividades profissionais devem recolher sobre o sistema variável. Quando que desmembrou? Em 92 emancipou. Tá. Daí, só trazer, fizeram isso, mas não mudaram. Espera aí, gente. 1992 eu fiz uma legislação de incentivo, tá? 1992 eu fiz uma legislação de incentivo para poder promover o desenvolvimento local, ok? 2000 veio que lei? Lei de responsabilidade fiscal. Tá? Se veio a lei de responsabilidade fiscal, qual era a obrigatoriedade do gestor? Alterar a legislação. Não foi alterado, veio uma outra gestão, manteve o que estava sendo feito. A outra gestão manteve o que estava sendo feito. É crime, gente. Contra o quê? Contra o patrimônio. Estou deixando de arrecadar 180 mil de uma atividade que é o quê? Uma das atividades que mais arrecada... Um ano. Uma das atividades que mais arrecada. Calma, tá?
mas está em fase agora as empresas. Não, já está para atualizar o código quando vem. Porque assusta, gente. Assusta porque, assim, se você pensar quantos habitantes tem um município, vamos pensar 180 mil para um município de 3 mil habitantes. A diferença é que não faz isso? Professora, mas a questão, até um outro... Pega o microfone. Não, mas é a questão dos royalties. Lembra como uma vez a professora até ensinou a gente a pesquisar no Banco do Brasil os repasses e recursos? Que daí a professora até ficou assustada com o tanto de royalties que o município recebe, que é, em média, 4,5 milhões por mês. Então, é aquela coisa, fecha o olho, a gente não está precisando ainda. Daí é uma briga, eu estou há 4 anos, e desde que eu logo entrei, eu não entendia muito também, a gente começou a brigar para atualizar esse código, mas é aquela coisa, o que vão pensar politicamente, até que agora esse prefeito, ele aceitou a nossa gestão, tanto que já teve a licitação, está na fase de recurso, tal, para planta genérica e código. Só não sei se a gente vai conseguir valer já para o ano que vem, fazer valer para o ano que vem. Mas o principal é a questão do ISS fixo, que é uma briga dos fiscais já há tempo. Mas não temos poder para fazer uma lei, né? Não depende só de nós também. Tá. Lembrem, gente, que como que veio para regularizar toda essa questão do ISS fixo? A 123, depois com a 147, ela pegou e atualizou toda essa questão de quem poderia fazer parte do Simples. Tá? O MEI é hoje esse profissional que você colocava para recolher o ISS fixo, lembra disso? Que você tinha lá o profissional autônomo, que hoje é o quê? É o microempreendedor individual. Agora, eu mantenho ainda no Código Tributário o médico recolhendo ISS fixo. Mas peraí, mas a 123 não falou que essas sociedades tinham que recolher por sistema variável? Como assim? Mais uma questãozinha. Banco é em Coronel Vivida, a sede. Um posto avançado em Honório Serpa, porque não tem, ainda não trouxeram agência. Como que eu vou cobrar o ISS? Você vai cobrar pelo relatório dele. Porque assim, o PA, que a gente chama, que é o ponto de atendimento, eles realizam um relatório gerencial para poder saber se está sendo viável a abertura ou não de uma agência em Honório Serpa. Então, o que eles fazem? Se você pedir balanço, se você pedir balancete, qualquer outra coisa do gênero, você não vai conseguir fazer a fiscalização, porque vai estar tudo como matriz. Agora, a partir do momento que você pede o relatório gerencial, eles são obrigados a fornecer. Por quê? Porque é isso que diz para ele quantos serviços está sendo realizado naquele PA. E eles têm esse documento, sim, porque é através desse documento que eles avaliam a continuidade ou não do PA naquele local. Ah, tá. Tá? Obrigado. Tudo bem? Então, todos os PAs dá para você fazer nesse sentido. Deixa eu pegar aqui uma questão. Primeira parte, claro, uma capa processual. Eu tenho a intimação, que boa parte dos códigos prevêem antes da notificação ainda a intimação, ou em alguns casos prevêem a notificação com a intimação. Então, depende muito de cada código tributário para a gente saber o que foi previsto. E nessa intimação, eu já coloco vários itens. Então, lá, por exemplo, então, município X, Secretaria de Finanças, coloco lá o nome do fiscal, contribuinte, o nome fantasia, endereço, telefone, contador, etc. e tal. Aonde que vai ser realizado o levantamento, se vai ser na sede do estabelecimento, se vai ser no escritório do contador ou se vai ser na prefeitura. Porque lembrem que a empresa também tem o direito de pedir para os fiscais fazerem o levantamento na empresa se o volume de documentos for muito grande, tá? A única coisa é que, lógico, por que eu falei desde o começo que é importante que sejam 2 fiscais? Né? Justamente por causa dessa questão. Ah, eu tenho que fazer lá na empresa? Não. Não é que eu tenha. É a possibilidade de eu ter que fazer. Minha legislação permite isso? Não sei. Aí cada código prevê uma situação. Aqui os documentos.
Então, documentos. Normalmente, aqui, o modelo que eu fiz ainda estava na questão de blocos, né? Porque hoje já está a maior parte em nota fiscal eletrônica ou a maioria dos municípios não está com nota fiscal eletrônica? Então, quem já está com nota fiscal eletrônica, isso facilita, não vai precisar pedir, né? Mas quem não está ainda e vai fazer os últimos 5 anos, ainda precisa pedir os blocos de nota fiscal. Precisa pedir o livro de registro, precisa pedir os documentos contábeis, precisa pedir guia de ISS, e ali tem um detalhe. Por que está a declaração do imposto de renda? Eu só peço declaração de imposto de renda quando todos os outros documentos não me dão condição de analisar. Ok? Se todos os documentos contábeis já foram suficientes, não tem problema. Agora, se eu não consigo através desses, eu posso sim pedir, porque lá eu tenho o quê? Declaração patrimonial, não tem? Tá? Depois, eu tenho o termo de abertura, tá? Então, o termo de abertura é basicamente parecido com a questão, só que lá você vai colocar, né? A questão de que nesse momento, a partir desse momento, você passa a iniciar o processo. Tudo bem? Depois, recebimento. Veja que foi pedido lá os documentos. O que você recebeu? Ó, segunda via de nota fiscal de prestação de serviço. Recebi blocos de comprovante de recolhimento de ISS fixo. Veja, então, vai trazendo tudo, né? Depois, relatório de ISS por período, cópia de contrato de prestação de serviço, extrato do simples e assim sucessivamente. Então, tudo que ele trouxer para você, você relata referente a esse termo, no sentido de que, eu recebi esses documentos. Então, esse é o termo de recebimento. Depois, vou fazer os levantamentos. Então, faço o levantamento de todos os valores. Veja que aqui eu tenho o valor declarado, a receita apurada, o imposto devido. Tá? Quanto que ele recolheu de imposto e qual a diferença para ele recolher. Depois, aqui você ainda pode fazer, na sequência, a planilha referente juro, correção e multa. Bacana? Feito tudo isso, vai gerar o imposto devido, tá? Aqui vai gerar anualmente um resumo e vai gerar o imposto devido, porque você vai ter que recolher. Depois, ele vai gerar uma notificação, que o cabeçalho é a mesma coisa dos outros, mas que aqui vem o quê? O valor do imposto, o valor da correção, da multa e do juro. E a multa por infração, que foi a infração do não recolhimento ou recolhimento a menor. Lembram disso? A maior parte dos códigos tributários tem isso. Então, tem que ver lá a minha legislação. Se for que preveja realmente a notificação inicial, é esse modelo. Se for direto ao auto de infração, é outro modelo. Ok? Depois, devolução de documentos. Mesma coisa que eu fiz do recebimento, eu vou fazer da devolução. Faço a devolução dos documentos. E faço o termo de encerramento. Ok? Depois eu posso seguir para o auto de infração. Bacana? Lembrando que o auto de infração, gente, tem que estar previsto tudo que está no Código Tributário. Então, se não tiver lá, né, por exemplo, ó, valor do ISS, o enquadramento legal, não colocou enquadramento legal no auto de infração, ele perde o efeito. Tá? Então, tem que estar muito bem justificado. Eu utilizo como modelo um relatório de levantamento fiscal. Por quê? Porque no relatório eu coloco tudo o que aconteceu. Né? Foi solicitada a documentação no período tal, foi realizado isso, né? Quem que recebeu? Foi fulano. Que data que isso aconteceu? Então, eu vou fazendo todo
todo o processo, mando a questão do auto da infração e cópia desse relatório. Quando você faz isso, o banco não questiona. Ele paga. Mas, Janete, ele não entra no... Não, não entra. Por quê? Porque ele viu que você fez tudo certo. E detalhe, tem alguns bancos, inclusive, que falam assim, como que você não recolheu o correto? Chama o gerente, por que você não recolheu o correto? Se é discurso ou não, é outra história. Mas que eles recolhem, recolhem. Tá? Ah, mas isso serve para qualquer banco. Para qualquer banco. Pode ser cooperativa? Pode. Que boa parte dos municípios tem as cooperativas de crédito, não tem? Qual é a diferença da cooperativa de crédito para os bancos mercantis? Os serviços que são realizados para associados. Por quê? Pela legislação não posso tributar. Tá? Então, quando é serviço realmente comprovado, realizado para associado, eu não tributo. Quando é para terceiros, eu tributo. Mas como que eu verifico isso? No balancete deles, isso está muito claro. Vai direto no balancete, nem perca muito tempo com os outros documentos contábeis. Vai direto no balancete, que lá está muito claro qual é o valor, né, que foi realizado de serviços mensais para terceiros e o que foi realizado de serviço para cooperados. Tudo bem? Então, para as cooperativas, a gente pede toda aquela documentação e os balancetes. Na verdade, para as cooperativas, eu peço sempre só o balancete. Porque pelo balancete você já faz tudo. Eu posso pedir toda aquela documentação? Posso. Posso confrontar, de repente, alguma informação? Posso. Mas o que vai me ser útil mesmo? O balancete. Balancete, as guias de recolhimento, para eu poder saber quanto que eles recolheram, né? E os contratos. Porque eles também têm serviços realizados com terceiros. Tá? Caixa Econômica também. Caixa e Banco do Brasil, ele é um pouco mais complicado. Lotérica é uma situação bem curiosa, porque lotérica eu posso fazer a lotérica via Caixa Econômica, porque é um contrato também, ou eu posso fazer direto pela lotérica. Tá? E a escolha é minha. Ou eu vou lá e vou fazer a notificação e vou fazer o levantamento da lotérica, ou eu faço direto via Caixa Econômica, porque eles têm um contrato, né? Quem recolhe o ISS da lotérica, o carnezinho já fica na Caixa Econômica. No município de vocês, porque provavelmente existe uma exigência deles de retenção. Acontece muito isso, às vezes, quando a empresa deixa de recolher ou não recolhe corretamente, eles já retêm. Por isso que a gente fala que pode ser feito tanto pela Caixa quanto pela lotérica. Porque se você fizer pela Caixa, vai ser pelos contratos. Se você fizer pela lotérica, você já vai pegar direto, né, o bônus que eles ganham. Porque tudo que eles fazem lá, eles recebem o quê? Uma comissão, né? E você vai fazer em cima dessa comissão. Tá? A escolha é de vocês. Como vocês vão fazer? A escolha é de vocês. Tudo bem? Bancos, dúvidas? Todas e nenhuma? O PA, lembra que eu falei que é o relatório gerencial, né? Professora, esses modelinhos a senhora vai nos disponibilizar de novo? Disponibilizo.
Gente, esse é o relatório que eu falei para vocês. Então, ó, relatório, auto de infração número tal, cabeçalho referente a tudo aquilo que foi realizado, e aqui iniciando justamente pela questão do relatório fiscal. Relatório de processo fiscal, tá? Então, considerações preliminares. Veja, esse relatório traz a identificação dos fatos geradores das obrigações tributárias que deram origem ao auto de infração tal. Eu já estou dizendo o que aconteceu, né? Depois, quem que foi a pessoa que recebeu? Então, a identificação dessa pessoa, né? A designação. Depois, a data. A intimação. Quando que aconteceu? Qual foi o meio da intimação? Data da intimação. Identificação do recebedor. Documentos solicitados. Documentos apresentados. Período fiscalizado. Pagamentos. Notificação complementar, se houve necessidade ou não. Veja que aqui foi um monte de notificação complementar, né? Outros meios de solicitação de informação e documentos. Ah, repetiu um e-mail, foi algum outro mecanismo. Característica da operação do sujeito passivo. Então, principais clientes, forma de atividade desenvolvida, resultado e apuração fiscal, existência do fato gerador, recolhimento efetuado pelo contribuinte, dispositivos legais aplicáveis, descrição dos fatos de enquadramento legal, base de cálculo, forma de apuração, fontes de dados, arbitramento, se houve necessidade ou não de algum tipo de arbitramento, alíquotas aplicáveis, acréscimos legais, aspectos doutrinários relevantes e as conclusões. Considerações fiscais e resultado, anexos, que daí vai o demonstrativo do levantamento anexo, tá? E aí você vai relatar tudo que está indo anexo. Autoridades fiscais, assinatura dos fiscais, a ciência de quem recebeu, com nome, CPF, função e data da ciência. Mando. Mando. Você viu que, na verdade, não tem como questionar? Porque você passa tudo, você coloca o passo a passo. E quando você diz o que você tributou, como você tributou, né? E como que você operacionalizou cada situação, que questionamento eu vou ter? O que muda é que muitas vezes isso ia para o judicial e daí você teria que fazer isso depois que já fosse, né, que a demanda viesse. Agora não, você inverte o processo, você manda juntamente com o processo e aí resolve tudo. Tá? Pode falar. Não está funcionando? Agora tá. No caso, se eu constatar que o banco não estava, ou a cooperativa declarando, repassando para nós o que era para, no caso, tributar, eu vou cobrar retroativo até 5 anos. 5 anos deles. Sim. Se a prefeitura não cobrar, é renúncia de receita, né? É renúncia de receita, sim. Se for cobrar a partir, falar com eles, a partir de agora, por exemplo, vocês vão tributar como por esses relatórios que você passou para nós. Seria, no caso, renúncia de receita. E, com certeza, se eu for cobrar os últimos 5 anos, vai dar um valor exorbitante, né? Depende de cada município. Eu vou falar alguns parâmetros. Existem municípios que podem chegar a 400 e poucos mil, tem municípios que podem dar 80 mil. Isso depende de município para município, tá? Depende de como foi essa questão do recolhimento. E, por incrível que pareça, tem muita questão realmente de gerência, sabe?
foi recolhido abaixo ou foi recolhido... Não tem um parâmetro assim que possa te dizer, por que recolheu mais em um município ou menos em outro. Normalmente, eles se recolhem sobre aquilo que eles acham tributáveis, entre aspas, né? Mas existem alguns trabalhos que são realizados por bancos e que muitas vezes não são recolhidos, né? Então, quando você faz esse trabalho, e você pode cobrar os últimos 5 anos, e você tem todo esse direito, e se você não o faz, realmente vocês estão renunciando. Espera aí só um pouquinho. Eu que já trabalhei em banco... Já trabalhei do outro lado, em diretoria de banco já. Na realidade, não é a agência local que estipula quanto que vai pagar. Isso vem de cima. Dependendo de acordo com o que essa agência está dando de lucro, o faturamento, digamos assim, entre aspas, dessa agência, é que é estipulado o que ele paga. Então, entendi, obrigada. É desse Agora jeito vocês que já funciona. sabem. Agora vocês já sabem a informação. Está vendo? Então, na verdade, eles estimam um valor em virtude do faturamento, né? E você só vai saber realmente qual é o recolhimento correto se você for fazer o levantamento fiscal. Agora, vale a pena? Vale. Vale. Eu vou citar um exemplo de um município que tinha 5 bancos. Né? Um município que foi realizado o levantamento, tinha 5 bancos, deu 2.800.000. Oi? Todos tinham diferença a recolher. Dos 5 anos. Só que se você pensar 2.800.000 de uma receita que você não prevê e que vem, né? O que o município não faz com 2.800.000? Tá? Tudo bem? Podemos seguir em frente? Eu poderia falar de banco, um curso só em 30 horas. Por quê? Porque nós poderíamos fazer, a gente já fez um prático, onde eu vou conta por conta para vocês lançarem a tributação, tá? Só que não é objeto hoje aqui. Então, a gente vai deixar os modelos, né? Qualquer dúvida, vocês me mandam e-mail, ou mandam e-mail aqui para a Unipública, tem um prazo, não sei, mas depois ele vai falar, para a gente poder estar respondendo vocês, ok? Cartórios. Como é que estão os cartórios? Já recolheram tudo? Assim, nosso cartório, aquela vez quando eles perderam, né, aquela liminar, eles lançaram para nós mais ou menos assim, né? E daí a dona mesmo do cartório foi cuidar do cartório de Itapejara, ficou a filha dela, ela ficou 1 ano sem recolher. Quando a gente instituiu a nota fiscal, eles não fizeram nenhuma declaração o ano todo. Agora a gente pegou através do Tribunal de Justiça, do TJ lá tem o que eles arrecadam, né? Tem a arrecadação deles lá, a gente auditou eles por ali, notificou e lançou, né? E até agora eles ficaram, daí eles alegaram que não é tudo aquilo ali que está lá. Desculpa, então, mas aonde que ela pegou o faturamento dos cartórios? Através do quê? No tribunal, Através do que ela pegou o Tribunal faturamento? de Justiça. CNJ, é. E daí então a gente pediu para ela, então, ela que traga todos os livros do cartório, né? Daí ela alegou que ela não podia, que estava lá com o juiz. Não, nós precisamos do livro, senão vai ser cobrado isso aí. Estamos aguardando. Nós temos um caso lá em Palmas que o tabelião presta serviço no município, porém a sede dele está registrada no município vizinho. Você só tem um cartório? 2. De registro de notorial. 2 notoriais. Um deles é esse caso. Ele tem a sede dele é em Coronel Domingos Soares e ele presta serviço só em Palmas. Daí eu não sei como. Bom, primeiro caso que vocês tinham que ter notificado ele já, referente à questão que, querendo ou não, ele deveria de ter estabelecimento lá, né? E o que ele...
Só que lembra uma coisa, gente, todo e qualquer código tributário, independente da vigência, da época, tudo, eles falam que quando você vai realizar determinado negócio em uma localidade, você tem que ter uma sede, ou seja, o endereço referente àquela atividade que você está realizando. E se ele não oficializou isso, ele está ilegal dentro do contexto. Por quê? Porque ele está realizando uma atividade lá sem o alvará específico para poder estar realizando, né? Não é que não. Por quê? Por que não precisa? Toda e qualquer atividade, olha lá, pode pegar no CTN. Toda e qualquer atividade que exerça, né? Ela deverá ter o quê? Tá? Sim. Você chegou a ver no CNJ se ele está como essa localidade mesmo? Não. Vamos pegar e tirar uma dúvida. Professora, enquanto a senhora vai olhando, os cartórios que estão dentro do fórum, de distribuidor e tal, eles recolhem ISS, tem alvará? Os nossos, não. Eles comentaram que eles são empregados do Estado. Na verdade, é o seguinte, gente. Eles deveriam de recolher, só que existe um processo em aberto e nós estamos aguardando qual que vai ser a definição para daí se posicionar referente a isso. Porque, assim, pela legislação eles pagariam, mas eles entraram contra alguns levantamentos e eu prefiro esperar essa decisão para daí posicionar, porque senão você acaba fazendo um trabalho que depois você vai perder. Então, vocês devem lembrar que teve uma época que tinha aquela questão de taxas de posse e outras coisas mais, que depois caiu por terra. Então, eu sempre falo, quando existe questionamento, é melhor você esperar para ver o que vai dar o resultado, para depois você ir na fonte. Ó, pessoal, então é aqui que vocês vão buscar a fonte. Aqui vai aparecer o mapa para vocês. Vocês vão lá no estado do Paraná. Vai aparecer para vocês aqui o município. Eu vou pegar então o município de Palmas, né? Para a gente poder ver essa situação como exemplo. Pesquisar. Então lá, apareceu para Palmas, né, um registro como inativo de Bernadette Pacheco Franco, um registro de em conversão em diligência, dois na verdade, provido está o Serviço Distrital Padre Ponciano, de Rosaura Claudete, e está Bernadette Pacheco Franco. Tem dois que estão em funcionamento. Esse da Rosaura é um faturamento bem pequeno. Conheço essa. Agora, veja aqui, ó, da Bernadette, se você pegar ali a partir de
arrecadou 180 mil. Então, veja, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, já passou aqui de 500 mil. Se a tua alíquota é 3%, 5? Tá? Então, aqui, o que acontece? Ah, eu posso pegar pelo CNJ? Posso. Por quê? Porque a fonte, eles estão declarando que estão arrecadando isso. Exatamente, eles estão declarando. Ah, mas eles alegam que pela legislação tem uma dedução das taxas. Realmente, tem. Mas para eu poder fazer isso, eles têm que entregar essas taxas para saber qual é o valor que foi realmente recolhido. Normalmente é um valor bem baixo, tá? Que é o FUNREJUS, né, que normalmente eles recolhem. O que acontece é que quando eu vou fazer o levantamento fiscal normal, eu tenho que pedir o livro caixa, porque eles não têm responsabilidade em ter outros documentos, né? Então, é um funcionamento contábil um pouco diferente. Então, eu tenho que pedir o livro caixa para poder saber a movimentação de todo esse processo. Quando eu não tenho essa informação através do livro caixa, nem nada, eu posso fazer direto aqui pelo CNJ. Você está querendo ir muito além, né? Mas é que assim, eu vejo que você pedir extrato bancário, porque querendo ou não, o que acontece? Quando você pega a fonte do CNJ, né, dificilmente eles contrapõem. E quando eles contrapõem é mais sobre a questão da taxa mesmo, né? Mas se ele trouxer a taxa do FUNREJUS, você só deduz o valor da taxa do FUNREJUS e tem a base de cálculo. Fala no microfone para mim, fazendo favor. Pode ser usado aquele mesmo modelinho anterior para fazer a notificação dos cartórios. O mesmo Pode, a única coisa é que ela é mais simples, porque como aqui você já faz o arbitramento direto, então ela é mais simples, não vai trazer documento, então você não vai ter o recebimento de documento e nem a entrega de documento, né? No sentido assim, entrega dos documentos que foram realizados, você só vai ter a entrega do que você realmente vai fazer. Poderia entrar em Coronel Domingos Soares ali só para dar uma olhadinha bem rapidinho. Professora, nós temos a nota fiscal eletrônica. Os cartórios são obrigados, no nosso regulamento não fala nada dos cartórios. A emitir a nota fiscal, eles podem continuar emitindo o recibo. Veja, tem que ver o que tem a tua legislação, sempre, tá? Sempre. Coronel Domingos Soares tem 2 cartórios, tá? Tem um vago, que é o Rodrigo. Ah, tá, é o mesmo, então é um só. Desculpa. Rodrigo? Só pelo olho dele já dá para ver que brilhou cifrões ali, né? Veja que só em 2017, só o primeiro semestre de 2017, ele faturou 217 mil, tá? E fez uma tramitação de 459 imóveis. Ou atos, ou, né? E daí mora em Palmas, montou o escritório na casa em Palmas e trabalha lá em Palmas, com imóveis de Palmas e Coronel, e Mangueirinha e Clevelândia.
É que assim, depende só de uma coisa, gente. Quando não tem no município, é normal que você vá no município vizinho e faça e realize, né? Quando não tem, né? Mas no caso de vocês tem. Inclusive tem uma briga até entre o novo cartorário, o novo tabelião que entrou lá, a nova, na verdade, né, a Adriana, está questionando a atividade dele ali já. Então, e até essa dúvida veio para nós por esse motivo. E tem mais um detalhe que vocês podem verificar. Esse cartório está recolhendo em Coronel Domingos Soares, porque às vezes não está recolhendo nem lá nem cá. Conhece? A cifra é significativa, gente. Tá bom? Aqui está, geralmente, gente, o que vocês podem fazer. Quem não fez o levantamento ainda de cartório, pode pegar pelo CNJ, chega lá, faz o auto de infração e manda cobrar na boa. Não precisa nem, né? Porque é muito fácil. Isso que se defenda. Eu, ano passado, conversando e tal, com o advogado, ele falou que a advogada de Coronel Vivida, que trabalhava também em Honório Serpa, me alertou que em Coronel Vivida eles estavam cobrando o ISS do cartório e em Honório Serpa não. Aí eu fui até o cartório e, não sei se ajuda, mas eu solicitei a contabilidade deles, o relatório contábil. Lá tem a receita arrecadada total, as despesas, tudo o relatório. Eu não sei se aquele seria o exato valor, ou é esse, qual dos dois? Na verdade, veja bem, o que acontece é que ele, como eu falei no começo, você pode pedir a documentação? Pode. Pode pegar o livro caixa, pode pegar tranquilamente. O que eu acho importante é você cruzar os dados declarados lá com o CNJ. Sim. Porque quando ele declara para o CNJ, é o que realmente efetivou. Uhum. Claro que é. É o declarado. Exatamente. Então, como que eu declaro? Né? O que eu sempre oriento? Peça a documentação. Por quê? Porque na documentação vem a questão das taxas, né? Querendo ou não, já ajuda para você poder deduzir as taxas do Fundo Justo. Mas é bom você cruzar a informação com o CNJ. No caso que nem aqui do colega aqui, ele vai ter que ir lá autuar para ele abrir o CNPJ lá, ou notificar para ele abrir um estabelecimento pra ali, adequar, né? Para adequar. Senão ele que vai atendendo. Sim, sim. Eu, na verdade... É que, na verdade, aqui tem um problema, só um pouquinho antes de... Aqui tem um problema, porque, querendo ou não, isso não é uma decisão dele abrir o cartório lá. Quem decide é o tribunal. Agora, o que está acontecendo de errado é que ele está no outro município realizando atividade que seria daquele município. Sim. Aqui é uma briga de peixe grande. Entendeu? No caso, em caso de falecimento da oficial designada, o cartorário que assumiu e, no caso, não foi cobrado os últimos 5 anos, ele pode assumir a criança aí, no caso? Notificar os 5 anos para ele? Deveria, né? Deveria assumir, porque ele assume. Toda vez que você assume uma empresa, você sabe que você pode assumir ônus e bônus, né? Então, só cobrar. Eu falo que o tributário e o civil estão muito juntos, né? Nesse caso dói, né? Mas fazer o quê? Se for o caso. Porque se ele assumir um serviço que a responsabilidade foi terceiro, no caso oficial anterior, por ele ser um servidor público designado, em tese, porque ele presta concurso para assumir, o anterior vai responder subsidiariamente perante o Estado. Então, ele está isento.
Mas, na verdade, o que acontece? Aqui a gente está falando só sobre o sentido do CNPJ mesmo, né? É lógico que, em relação às outras coisas, ele pode responder lá, né, sobre as atribuições. Mas aqui a pergunta dele é só sobre o imposto mesmo, né? Nos últimos 5 anos, né? Por isso que eu entrei nesse contexto. Sim, sim, sim. Mas é um questionamento bem significativo esse, né? No sentido de tributa ou não tributa, né? Responsabilidade. Pessoal, aqui ficou tranquilo? Deixou muita gente feliz, é? Então tá lá, ó. Item 21, né? Serviço de registros notariais. Não preciso nem entrar muito, né? Base de cálculo também já é o próprio serviço realmente realizado. E a questão do levantamento segue o padrão normal, a gente já falou, né? Então, assim, gente, dá para fazer? Dá para fazer correndo tudo o levantamento, né? E já fico pensando, o pessoal mandando mensagem para o prefeito, né? Olha, aqui já dá para faturar. E aí ele vai lá no CNJ. Aconteceu isso no outro curso. Foi lá no CNJ e viu ali 1 milhão. Nossa, dá para faturar 100 mil. É um cartório, né? E aí, no outro dia, ele chegava aqui feliz da vida. Nossa, o prefeito falou que agora vai até rever o plano de cargos. Oi? Sim, pode. Pode sim. Mas daí sobra, né? Daí sobra. Daí sobra. Pessoal, bancos, cartórios, ficou dúvida? Agora não. Dá para cobrar? Cartório ficou muito fácil. Banco tem uma complexidade. Eles não têm que prestar conta para o Banco Central? A gente não tem acesso a alguma informação? Não. Não, na verdade, vocês têm acesso a todas as informações das agências, né? Exatamente. Tá? Mas assim, pensando no teu município, você tem lá, são uns 4 ou 5 bancos? 5 bancos. Seis bancos, veja. 6 bancos dá para fazer um trabalho bacana, significativo. Cooperativa acontece também em menor proporção, né? Porque lembre que os valores são menores. Os valores de cooperativas de crédito são menores que os bancos mercantis. Tá? Mas, né? Eu sempre falo, de 10 em 10, né? De 10 em 10 ali o valor cresce cada vez mais, né? Quanto? Não pode, né? Não pode. Pode. Tem município que é 5, tem município que é 3, tem município que é 2, né? Maioria 5. Tranquilo? Deixa eu voltar lá. Oi. Não. Sobre cartão de crédito para o próximo ano, o que é necessário? Alteração de lei? Tá, viu? Vamos deixar esse assunto para amanhã? Tá. Não esqueça. Porque assim, ele tem uma decisão bem recente, tá? E eu quero explorar bem com vocês.
Então, é um assunto que vai demandar aí algumas discussões, né? Até mesmo sobre a questão de como que vai ser a base e tudo mais. Então, daí eu vou explorar bem com vocês amanhã à tarde, tá bom? Mas hoje eu acho que ainda tem algumas coisas que nós precisamos dar ênfase, porque amanhã a gente vai falar sobre taxa, contribuição também, mas é importante a gente trabalhar algumas situações pontuais. Nós trabalhamos bancos, nós trabalhamos cartórios, mas eu queria algumas atividades, porque quando eu passar o ISS, eu vou passar meio geral, e aí não vou ter tempo de falar em atividades específicas. Quem aqui tem rodovia pedagiada? 1, 2, 3. Então, veja, isso também é um fator bem importante, porque a base de cálculo deles mudou significativamente. E eu tenho que controlar isso também. Por quê? Porque, na maioria das vezes, eles não recolhem o valor devido. Tá? E eu vou citar alguns exemplos. Normalmente, eles recolhem pelo valor de uma média, mas lembrem que eles têm hoje um controle sobre cada veículo que passa, certo? E que você pode requisitar isso, né, sobre esse controle da frota. Na maioria das vezes, eles não entregam isso, eles dizem que não tem. Tá? Mas nada impede de você colocar um fiscal, né, por um mês, fazendo um controle, né, sobre o fluxo para você poder fazer uma média. Ou então, você pegar um jornal, sempre tem as publicações referentes à questão de movimentação de pedágios. Tá? E você pega através desse boletim informativo, entre aspas, né, porque querendo ou não uma notícia veiculada, e você consegue arbitrar o valor. Esse arbitramento te dá a condição de saber realmente por quê. Quando você pede, aí a documentação deles é muito tranquila, porque eles são lucro real. Então, querendo ou não, eles têm tudo contabilizado. Essa contabilização ajuda muito a gente a fazer a checagem dos levantamentos. Mas, se nós pensarmos, o de vocês é praça principal, né? Prudentópolis, praça principal. O maior valor do recolhimento. Quando eu pego os municípios do entorno, eles têm também fatias de recolhimento, que são proporções de acordo com aquele lote. Só que, normalmente, os serviços, principalmente os terceirizados, eles não são recolhidos na íntegra. Tá? Então, tem que auditar? Tem que auditar. Já auditaram lá? A gente fez uma audição lá para pegar, a gente está fazendo a duplicação ali, né, no caso. E daí tem os terceirizados, a gente pegou, mandou para a Rodonorte, pedindo toda a informação, toda a base que eles tinham ali, tudo que estava sendo, todas terceirizadas, para daí conseguir fazer a fiscalização. Teve um fiscal que ficou lá quase um mês só para isso. Conseguiram? Sim, deu diferença de mais de 30%. Mais de 30%. Tá? Então, para quem tem rodovia pedagiadas, é importante verificar isso. Porque, assim, como a gente vê bancos e rodovias pedagiadas, é os que mais recolhem. Então, a gente acha assim, não precisa se preocupar muito porque estão recolhendo significativamente. Mas, na verdade, não estão recolhendo o que era o adequado. Eles mandam um relatório, mas se você pedir a fundo, aquele relatório nunca bate com o segundo. Sempre, quando você afunda, sempre vem um valor diferente. Isso aí. Tá vendo? Então, tem muito trabalho a fazer? Muito trabalho a ser feito. E essas são peculiaridades, né, que a gente fala referente a esse contexto. ISS obra, gente. Ai, nossa, quanto suspiro! Por que todos se suspiram? Porque os relatórios dos municípios demonstram que a maior parte dos ISS de obra não são recolhidos. Tá? Não, a maioria é MEI, não. Na verdade, eles não recolhem. Porque o que acontece? De acordo com a 116, o serviço é recolhido no local onde ele é prestado. Boa parte de todos os serviços são realizados nos municípios de vocês, mas não são recolhidos. Tá? E começa o erro por onde? Pela própria fiscalização do município. Por quê? A pessoa vem e retira o alvará de construção. No final, ele tem que tirar o ABITS, não tem? Só que
Alguns vão morar na casa, não foi feita fiscalização, não recolheu a BITS e está lá na casa. Certo? Qual que é o dever de casa? Chegar no município e verificar tudo isso. Quantos alvará de construção tem lá que não foram retirados a BITS? Os últimos 5 anos podem cobrar tudo. Oi? Não, gente, não tenho medo, não tenho medo, tem que cobrar. Porque senão o que acontece? Voltamos no mesmo problema. Veja, era um terreno baldio, foi construído. Já tem o IPTU incidindo ali, porque já tem um imóvel. Mas ele não foi dado baixo na questão do setor de habitação, né, ou setor de engenharia, ou seja lá que setor, não foi dado baixo. Consequentemente, aquele terreno ainda está como vago, quando ele deveria estar como construído. E, dependendo da construção, você já está perdendo o quê? Valor de IPTU. Tá, oi? A nossa alíquota do imposto predial é menor que a do imposto territorial, né? Então, o lote vago paga mais imposto que o lote construído. E quando eles fazem uma alvará de construção que eles não pegam, a gente só coloca a obra no cadastro depois que pega o BITS. A gente começou a fazer isso também agora, cobrar por aí, né? Daí eles vêm reclamar, como é que já está construído e estou pagando tanto? Daí eu vou lá olhar assim, mas você não pediu carta de BITS ainda. Como é que você foi morar lá? Você pode ser multado. Aí daí já vem correndo tudo fazer o BITS para o próximo ano, o imposto ser com predial daí. É uma forma da gente cobrar o ABITS é na hora do imposto, né? Lá na minha cidade, no caso, 90% de quando eu peguei lá não tem o ABITS. Se tirava o alvará de construção, mas não se gerava, terminava o processo. Foi feito o georreferenciamento. E no geo constatou os terrenos que eram vazios e hoje edificados. Então, no caso, a gente já regularizou a questão de cobrança. Só que, assim, hoje se cobra como edificado, né, com o valor da edificação e do terreno. Só que a questão do alvará não foi concluído. Esse eu posso cobrar também? Você só regularizou a questão do IPTU. Mas o ISS você deixou por terra. Então, os últimos 5 anos você pode cobrar. O que já prescreveu não pode. Então, tem esse detalhe, né? Os últimos 5 anos do alvará de construção. Sim. Alvará, Sim. Porque, na verdade, você não tem um controle. A obra, normalmente, o que acontece? Às vezes ela pode demorar muito mais tempo. Se você tivesse um controle efetivo referente à fiscalização, o que aconteceria? Esse prazo poderia ser até maior. Mas como não existe essa fiscalização, eu não tenho como saber quando que essa obra foi concluída. Então, eu tenho que passar a contar a partir do alvará. Isso também é possível, né, gente? Porque o que acontece? Só um pouquinho. Bruno, não tenho como. No microfone, né? Ah, tá. Então, assim, a questão que foi colocada é que realmente, se eu posso cobrar o ISS já no momento do alvará. Se a tua legislação prevê, pode sim. É uma forma de você coibir para não recolher, para não deixar de recolher no final, porque já existe uma previsão referente a isso, né? Então eu já amarro as situações e isso faz com que realmente eu ganhe tempo nesse contexto. Por quê? Porque depois é só uma questão documental. Daí quando é documental é muito mais fácil de você poder operacionalizar. Não envolve recurso, né? Envolve só operacional. Então isso facilita bastante. Nós tivemos uma questão de alvará de construção de uma obra de 142 mil metros quadrados. E 142 mil metros quadrados, que é de um parque termal, um complexo de hotéis, né? E começaram a obra e nem sequer vieram dar bom dia pra gente, né? Daí a gente foi lá e no nosso sistema também é BITS, ISS, alvará de construção, a licença, num boleto.
E foi a maior da história do município, né? Deu 418 mil o boleto. Daí eles começaram a enrolar para pagar e tal. Daí entraram com pedido, até o jurídico entendeu que o nosso código diz que o ISS é antecipado da obra. Só que eu acho que visou as casas normais, de tamanho pequeno. E o jurídico deu um parecer para a gente cobrar só licença para construção. E até eu fiquei meio assim, eu também não discordei, porque o fato gerador do ISS é a prestação do serviço. Então, como que você vai cobrar a nossa taxa? Era 109 mil de ISS sem a obra. Né? O jurídico deu parecer, mas eu também pensei como eles. Daí, então, foi feita a taxa de licença, eles pagaram. Claro que agora o serviço do fiscal, né? Porque antes não tinha. Ia ser aquilo e pronto. Agora a gente vai ter que fiscalizar, né? Para a gente complicou, mas eu achei que estava de acordo. E o nosso código diz que sim. Por isso que, na verdade, veja bem, são duas coisas. Realmente, o fato gerador só ocorre depois da conclusão desse trabalho. O que existe de problema é a ausência da fiscalização. Porque quando você não fiscaliza, consequentemente, você tem esses problemas. Então, a tua legislação previa uma situação diferente. Né? Então, você foi contra a legislação nesse sentido. Né? Agora, se você for olhar sobre a questão tributária, realmente, né, você cobra a partir do momento do serviço prestado. Então, o que... Por isso que, gente, volto lá no começo do dia de hoje. Lembra que eu falei que quando vocês forem rever a legislação, tem que ter bastante cuidado em tudo isso que eu vou colocar? Porque, assim, a realidade de cada município aqui é diferente. Não dá para fazer um copiar e colar. Né? Aquele exemplo que você citou hoje. Eu moro do lado de Maringá, foi feito o código igual de Maringá. Vai dar problema, porque a realidade de Maringá é uma, a realidade de vocês é outra. Né? Então, algumas situações ali que são peculiares do teu município, elas não foram tratadas. Então, nesse sentido, acaba gerando bastante problema. Nós lá é assim, o ISS até 70 metros, no momento do habite, é isento. Acima disso, a gente cobra mais ou menos 250 a 300, conforme o pedreiro cobra. Aí, se o pedreiro não tem, se ele tiver o MEI, ele vai emitir a nota fiscal, ele está recolhendo. Se a pessoa pegou um pedreiro de outro município e não recolheu, ela fica responsável. Então, vamos dizer que é uma casa de 100 metros, 3% de 300 o metro. Aí faz a guia e eles pagam no momento do pedido do habite-se. No habite-se, depois que ele terminou a obra. Aí ele já gerou, ele veio pedir o habite-se, ele recolhe o ISS, senão ele não recebe o habite-se. Sim, aqui não, na verdade, sim, ele tem atividade como pedreiro, como carpinteiro, obras como em tudo, alvenaria. Né? Então, assim, é permissível, sim, ele pode ter uma empreitada. Agora, gente, vocês são muito bonzinhos. E quando há uma empresa, uma construtora, ela traz a nota fiscal e ela vai recolher na empresa o ISS. Tudo bem, a nota fiscal do... Vamos pegar um exemplo. Nota fiscal da empreiteira, você recolhe sobre a empreitada global e você retém o valor. Ok. Agora, quando, na verdade, eu vou fazer edificação, independente da metragem, eu vou cobrar um valor que R$200? Não, do metro quadrado. Se é uma casa acima de 70, conforme a metragem. Tá. Daí o metro, 3% sobre 300 o metro. Qual que é hoje o valor do metro quadrado de uma construção? Não, mas é só sobre a prestação de serviço. Não, só a tudo prestação bem. de serviço. Em torno de 300 a 350. Ele cobra isso. Se for laje e se for de PVC, daí é menos. Tudo bem. Não, daí ele traz a nota fiscal, ele tem que tirar a nota, ele não paga, mas ele tem que trazer a nota do pedreiro. Uhum. Porque daí ele não vai poder, 2 casas no ano, passou de 60 mil. Ele vai trazer a nota de 40 mil. E vocês têm diferenciações referente ao tipo de construção?
cobra seguindo, no nosso código, o código prevê cobrar pelo CUB do Estado, né? Que ele atualiza todo mês. Na verdade, boa parte dos códigos prevê cobrar pelo CUB um percentual do CUB, né? De acordo com a realidade. É mais ou menos o que eles fazem, só que eles pegam só o serviço. Eu no caso, assim, também estou lá, no caso, a gente vai melhorando conforme, porque não dá de fazer tudo de uma vez só, todo mundo sabe. Mas com o tempo, estou tentando melhorar isso. A questão do ISS de obra. Eu estou solicitando o contrato de prestação de serviço entre o pedreiro e o dono da obra. E chegou, é até engraçado, mas chegou um contrato para mim, do MEI, o contrato foi de R$115 mil. Ele vai construir, ele já está terminando, ele vai construir em 4 meses essa obra. Pois é, e ele é MEI. E ele é um MEI. E o que você fez? Não, agora que, no caso, eu vou auditar ele, porque... Não, ele não terminou a obra. Ele não terminou a obra ainda, no caso. Mas quando ele terminar, eu vou ter que solicitar ele, no caso, fazer o procedimento, porque ele já não está enquadrado mais no MEI. Né? Sim. Na verdade, ele vai desenquadrar, né? Eu vou solicitar a nota fiscal para ele. Sim. Ó, aqui você trouxe o exemplo do que eu falei hoje, né, a tarde toda. Querendo ou não, veja, um trabalho que ele realizou já diz que ele não é MEI, né? Assim como a maior parte das empresas. Então, quando eu começo a fiscalizar, eu começo a ver que dá para fazer totalmente diferente. Lembrando que, no todo final de ano, abre o sistema para vocês também descadastrarem as empresas do Simples. Lembram disso? Né? E aí eu pergunto sempre para os municípios, quantas empresas são descadastradas? E a maioria dos municípios me responde, nenhuma. Aí eu falo, mas como nenhuma? Nenhuma sofre nenhum tipo ou não faz nada que seja desenquadrável? Aí eles falam assim, né? Então, assim, precisa fiscalizar sim, gente. Lembre de quem é a competência do desenquadramento. De vocês. O sistema abre, fica aberto lá, né, até dia 20 de janeiro, que é quando, na verdade, eles fazem a migração do sistema. Eu vou enquadrar no Simples ou vou desenquadrar no Simples até o 20 de janeiro, certo? Então, se eu não desenquadrei, ou se eu não tirei ele do enquadramento que ele está, ele vai continuar no enquadramento que ele está. Oi? Se você notificar, tem. Porque o que você está falando? O faturamento dele está acima. Fica claro isso? Oi? Da terceirização da mão de obra, vai comentar amanhã? Posso comentar hoje? Pessoal, material da nota. Lembre, volto a falar. O que a legislação de vocês fala? Por quê? Porque tem legislação que fala assim, vou levar em consideração 60, 30, 60, 40, ou não vou levar em consideração, vou tributar 100%. A 116 prevê dedução de material, tá? O que acontece é que ela vai contra o que está no código na maioria das vezes. Por isso que eu pergunto, como que vocês... como vocês pegaram e mandaram a lei para a Câmara, mas não alteraram o dispositivo do Código Tributário. Então, vocês têm duas leis que estão falando coisas diferentes. Lá na 116, que acabou virando a lei do município de vocês, né, na íntegra, ela diz que há dedução, sim, de material nas obras. E na legislação dos municípios, de alguns de vocês, aqui diz que não há dedução. Opa, qual que eu levo em consideração? Né? Mas quando a gente faz essa dedução, da mesma nota, não dá para fazer a dedução sem apresentar duas notas? Veja, quando se trata de empreitada global, e aí nós vamos colocar sobre a questão de notas. Lembrem que a série A ela prevê tanto a questão da separação de materiais quanto a questão de serviço. Tá? Então, assim, não é a questão da nota em si, mas é a questão de como foi realizado. Vamos pegar um exemplo, calçamento. Né? Calçamento, asfalto, etc. e tal. A maior parte é uso de material, gente. O percentual de serviço, ele
é representado pelo DENIT, por exemplo, quando você pega a base do DENIT, ele leva em consideração que pode chegar a 10% a parte de serviço. Na maior parte dos municípios, ele é previsto em 30%. Tá coerente? Está coerente. Mas ele não pode ser inferior a 10%, segundo o DENIT. Só que nós pegamos municípios que declaram 2%. Tem empresa que declara 2%. Ah, mas como assim? Eu tenho que fiscalizar, gente. Se você pegar as empreiteiras que trabalham referente à questão de asfalto, calçamento e tudo mais, quando não tem na legislação a dedução de material, eles recolhem sobre a base do que eles homologam. Eles simplesmente fazem uma declaração lá e recolhem. E você não está sabendo o que eles estão recolhendo. Você não tem isso previsto na tua legislação, ele vai recolhendo sobre aquilo. O que acontece? Se você não fizer o levantamento e não verificar, você vai sair perdendo sim, porque vai ter renúncia de receita com certeza. Um exemplo é o DR. O DR elege o município para recolher os valores. Ele não recolhe para todos os municípios de faixa. Tá? Isso eu falo com certeza de todos os trabalhos que já foram realizados. Ele elege um município maior e faz todo o recolhimento para uma única guia. Pergunto, por que se faz isso? Porque os municípios não fiscalizam. Oi? Quando passou para organizar, houve na nossa passa uma rodovia e houve a reforma dessa rodovia. Nós entramos em contato com Curitiba, Pato Branco e ninguém nos respondeu. Recolheram os valores e foi aquele valor que a gente conseguiu. Não, o pessoal, até com a empresa, a gente entrou em contato, eles só mandaram algumas notas e mandou o contrato total. Nós não conseguimos fazer o levantamento. Sim, porque, na verdade, veja, aí vem um problema. Quando eu não tenho a permissibilidade da questão da dedução do material, eles dificultam. Por quê? Porque se você tem 100% de tributação sobre uma empreitada global, mas você tem na outra legislação dizendo que seria dedutível o material... Mas daí não teria que ter emissão de duas notas? Ele não tá sonegando o material, porque ele não está recolhendo nem o ICMS, nem a prestação de serviço, ele só está emitindo uma nota fiscal de prestação de serviço, onde está tendo o material junto? Na verdade, não, veja, porque quando fala de empreitada global, gente, eu estou vendendo o quê? Eu estou vendendo o material e o serviço junto. É o entendimento disso. Vamos pegar o exemplo de casa. Quando eu pego e contrato alguém para fazer minha casa, fazer projeto e tudo mais, é uma empreitada global. Ele pode dar uma única nota com tudo isso atribuído. Agora, quando eu vou lá e compro simplesmente chapa de pré-moldado, eu estou comprando o quê? Material. Eu não estou pegando o serviço. Eu vou fazer a minha casa. É diferente. Então, não entra nesse contexto, tem que ser duas notas. A questão não é essa. A questão é, ele deveria de recolher o valor devido de ISS. O problema é que nós temos que ver duas situações. Uma coisa é o município querendo cobrar o tributo, e outra coisa é o empresário também querendo sonegar ou pagar o justo. Porque, vamos supor, se o teu código prevê que é 100% de ISS, eu não pagaria como empresário. Por quê? Porque a 116 diz que tem dedução do material. Então, eu vou brigar com você na justiça. Por quê? Porque eu utilizo e eu posso provar que eu utilizo mais de 50% de material. Então, o correto seria no código jogar esses 40% material e na emissão da mesma nota de prestação de serviço. Sim. Porque o que acontece? Hoje o CREA, CAL, etc. e tal, eles dizem que nenhuma obra ela vai acontecer sem a utilização de pelo menos 50% a 57% de uso de material. Por isso que foi estipulado esse valor de 60 a 40. Tá? Então, como que eu vou pagar 100%? Você entende que também está tirando toda a minha margem de lucro, está tirando uma série de coisas? Eu inviabilizo o serviço do empresário. Então, assim, lembre que eu estava falando da questão da justiça tributária. Justiça tributária é eu fazer e cobrar o que é justo. Então, é possível prever isso no código? Com certeza. Eu tenho que, porque daí eu facilito a minha vida. Imagine só, teve um caso do município, eu vou citar o exemplo. Não tinha previsão do percentual.
aí tinha que fazer o levantamento. O que ele fez? Ele trouxe toda a documentação, e o dele era calçamento, no caso era asfalto. Ele trouxe toda a documentação. Quando a gente foi verificar a questão da documentação, a gente identificou que, na verdade, ele tinha comprado material para 3 canteiros de obras, ou seja, para 3 obras públicas. Mas se eu não tenho atenção referente a isso, ia dar em torno de 98% de material. Entendeu? O que eu poderia resolver simplesmente com uma questão de uma redação. E essa redação fica muito mais tranquila. Porque eu tenho que facilitar também algumas coisas e entender que o empresário nem sempre ele quer sonegar. Né? Eu tenho que partir sempre do pressuposto que todo mundo quer recolher. Mas que, na verdade, em alguns momentos a gente dificulta também a vida deles para o recolhimento. Correto? Ou não? É assim, no meu município tem uma empresa terceirizadora de mão de obra, zeladoria, essas coisas. Então, daí a nota deles, eles tributavam ISS em cima de 10% do valor total, que esse 10% seria a taxa de agenciamento, porque lá do valor de 100 mil, que era o total, produto de limpeza, encargos, salários, isso desde 2011, eles prestavam serviço. E daí eu entrei em 2013, e daí em 2015 eu comecei a mexer com aquilo e achei que estava errado. E daí comecei a pesquisar e a gente notificou eles que faz parte do custo do serviço. O item que eles usam é o 7.10. Ele não permite dedução de material, acho que é o 0205 que permitem, né? E daí a gente notificou e a diferença do imposto que eles deviam pagar com correção deu 578 mil. E a gente notificou e eles conseguiram, o último dia de reparcelamento, eles conseguiram parcelar essa dívida, estão pagando já faz uns 2 anos, entraram na justiça e perderam. Daí agora, eles continuavam mandando a nota errada, a gente fazia arbitrando. Até que esse ano eu falei, se mandasse errado não iam mais receber, né? Então eles estão mandando certo, mas esperneando, contra-notificaram, tudo. Mas eu não sei se, porque eu vi umas jurisprudências que falam que quando eles alegam ser intermediador de mão de obra. Só que o intermediador é quando a prefeitura, no caso, fosse pagar o salário. E eles só agenciariam esse pessoal. Mas eles pagam o salário, entendeu? A prefeitura contratou o serviço. Então, eu acredito que faz parte do custo do serviço todo esse material. Portanto, tem que pagar em cima de 100%. Agora, eles estão pagando certo. Daí até pesquisei, não entraram mais na justiça. Tipo, o juiz arquivou. Bom, nesse caso eu teria que ver a situação específica, porque assim, quando é agenciamento, ele vai se tributar em cima do valor que ele agencia, né? Na taxa de agenciamento. E boa parte das pessoas faz isso recebendo uma comissão, que é o caso, por exemplo, das lotéricas. As lotéricas é específico esse modelo. Eles fazem todo o trabalho, mas eles recebem um percentual em cima de tudo que eles realizam. Então, tem que ver o contrato específico de como ficou. Uma nota de 100 mil, eles vão receber aqueles 100 mil limpinho lá para eles. Uma zeladora vai ter contrato com a empresa. A empresa paga tudo, dá os direitos trabalhistas. A prefeitura ela só contratou o serviço. E eles pagavam em cima de 10%. Do que me chamou a atenção é que nessa minha pesquisa eu fui mexer com outros municípios que eles também prestavam serviço. E um município vizinho, eles pagam, a nota é idêntica. 10% de agenciamento, tanto de material de limpeza, tudo. E eles pagam em cima de 100%. Era para nós que eles pagavam em cima de 10%. Então, eles sabem. Então, você já falou, né? A questão é... Porque, assim, cada contrato tem uma situação que você tem que ver a especificidade dele. Né? Nem todas as atividades, só porque esse setor ele é exatamente igual. Tem situações, por exemplo, que é justamente só intermediação. Né? Tem outras que não. Sim. Então, se ele não usou agenciamento como base, daí já perdeu... Não, aí, veja bem, gente, aí já mudou toda a história. Você viu que cada caso é uma situação? Porque, veja, se ele utiliza como varrição
e ele colocou lá o dado, é serviço puro. Aí não tem nem o que falar, não tem o que discutir. Agora, se fosse ele colocar como intermediação, daí já seria uma situação diferente. Tá bom? Só voltando um pouco ao assunto do dedução de materiais. Eu acho um pouco confusa essa questão do 702, do 705, que a Lei 116 prevê dedução de material para esses itens, mas lá nesses itens tem uma exceção, que fala produzidos, exceto os materiais produzidos. Então, dá uma impressão assim que você só pode deduzir o material que a própria empresa produziu. Não é isso? Exceto, né? Exceto porque realmente o que acontece? Exceto os materiais produzidos. É isso que ele fala, não é? Então, veja, quando é produzido no canteiro, de modo geral, ou industrializado, porque aí a gente vai ter uma situação. Então, lembre que durante muito tempo, o que aconteceu? Vamos pegar o setor madeireiro. Então, o setor madeireiro tinha, por exemplo, a plenagem, que era o serviço meio, tá? A venda era o final da madeira. Mas aí o pessoal queria cobrar o serviço referente à questão da plenagem. Só que a plenagem não incide o ISS. Por quê? Porque ele é instituído um serviço para que você pudesse ter o produto final. Então, ele é constituído com serviço meio e não incidente do ISS. Por quê? Porque ele é uma produção. A não ser que ele prestasse só esse serviço para terceiro. Isso, a não ser que prestasse só esse serviço para terceiro. Exatamente. E aí você fechou com chave de ouro, porque assim... eu não sei como é que nós estamos com o tempo aí, Bruno, porque a tua mãe falou ali que já estava faltando bem pouco tempo, mas eu já estou... Tá certo aquele relógio ali. Tá certo ali? Então, assim, gente, nós temos uma pergunta a mais aí, alguma coisa, e para nós poder encerrar hoje. Né? Hã? Até sexta tem muito chão, né? Mas o bacana é que, assim, é muita coisa que vem e a gente vai indagando. E, veja, são situações pontuais. Quando a gente fala em termos de industrialização, ele muda boa parte do processo. E nós temos que lembrar disso para nós podermos realizar essa dedução. Por isso que quando a gente coloca na legislação fica mais fácil, né? Porque daí eu não preciso ficar fazendo todo esse trabalho da auditoria. Mas sim, eu posso fazer o quê? Eu posso fazer imediatamente com base no valor total. Tá bom? Pode deduzir, pode cobrar sobre 100% se a nossa legislação não prevê essa dedução? Pode. Eles vão espernear. Tá? Não, é que a gente já cobra dessa forma. Sim. Com certeza será legal. Não. Legal moral é outra coisa. Obrigado, professora. Eu quero agradecer, além dos 12 espectadores que temos ao vivo, estamos com 377 alunos nos acompanhando à distância. A gente abriu esse curso no Facebook lá, e o Facebook notifica quando tem uma streaming ao vivo. Então, para quem gostou desse conteúdo, uma das melhores professoras avaliadas aqui da Unipública, tem esse conteúdo na íntegra, então até sexta-feira estará disponível para vocês adquirirem esse produto. E para os alunos fica essa cortesia então, tá? Como a professora comentou, até sexta-feira a gente fica nessa mesma sala, então podem deixar o material de vocês aí, e a gente vem cumprindo então a jornada amanhã às 9 até às 12, depois 13h30 até às 17h30 e sexta-feira das 9 ao meio-dia, tá bom? Bom descanso e até amanhã.